Olá, e hoje a gente vai conhecer a história linda do espírito da Maria Inês Gonçalves, trazida pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais, onde ela traz ensinamentos, a história dela para que a gente não repita os mesmos erros, para que a gente aprenda com esses erros. Esse é o objetivo das psicografias. Espero que vocês gostem. Essa psicografia se chama Desequilíbrio Mental após o Desencarne. Amigos, esse barulhinho que vocês estão ouvindo, tec, tec, é o barulho da chuva, dos pingos da chuva caindo no teto. Espero que não incomode. Vamos prestar bastante atenção nessa história linda da Maria Inês Gonçalves. A vida no sertão nordestino não é fácil. Éramos 12 irmãos e a terra árida não permitia que nada nascesse. A seca castigava. Eu e meus irmãos crescemos com muitas dificuldades. Meus pais migraram para São Paulo, onde meu pai trabalhava como jardineiro e meus irmãos o ajudavam. Eu vendia água no sinaleiro. Não tinha muito estudo. Sabia escrever o meu nome, mas tinha dificuldade em ler. O dinheiro da venda das águas era dividido em duas partes. A primeira para comprar mais água e a segunda para pagar o aluguel. Meu pai comprava a comida. Eu queria uma vida melhor, mas a honestidade sempre falava mais alto. Quando eu estava nas ruas vendendo água, recebia muitos convites e elogios. Você é bonita, posso mudar a sua vida. Realmente, eu era bonita, com olhos claros, pele queimada do sol e corpo bem feito. A saúde da minha mãe era frágil, afinal, passar por 12 gestações. Muitas vezes me perguntava por que minha mãe teve 12 filhos em condições financeiras tão precárias. Algo dentro de mim buscava evolução. E mesmo com tantas dificuldades, eu não queria ganhar dinheiro fácil. Queria estudar. Então, resolvi estudar à noite. Acordava de madrugada para vender água no farol e à noite ia para a escola no bairro onde morávamos. Eu me preocupava muito com os meus irmãos. Queria vê-los no bom caminho. Ocorreu que um homem que sempre comprava água comigo me convidava para sair. E eu, educadamente, recusava, nunca aceitando. Mas aquele homem me seguiu e descobriu onde eu morava e a hora que eu ia para a escola à noite. Ele era bem mais velho do que eu, muito bonito, e naquele dia estava uma neblina, mal dava para ver. Saí do colégio por volta das 22h30. Normalmente eu embarcava no ônibus na frente da escola, mas naquele dia o ônibus atrasou e eu estava sozinha. Quando o carro dele parou, ele abriu a janela e falou: "Moça, é perigoso você ficar sozinha. É tarde. Entra, eu te levo para casa." Realmente, eu estava com medo de esperar o ônibus sozinha. Como eu sempre via aquele homem e ele comprava água comigo, aceitei entrar e disse a ele: "O senhor não precisa me deixar em frente de casa. Meu pai é enérgico e pode não entender que é apenas uma carona." Ele respondeu: "Tudo bem." O pneu do carro furou e ele precisou parar em uma borracharia para arrumá-lo. Eu estava muito nervosa e pensei: vou chegar tarde demais, meus pais vão brigar comigo. Nesse momento, o homem, ou melhor, o Hugo, recebeu uma ligação e percebi que ele ficou nervoso.
Seu semblante mudou. O nome da borracharia era Noemir. Eu gravei aquele nome. Entrei no carro novamente e Hugo falou: não se preocupe, vou levá-la para casa. Você está com fome? Estou, mas vou comer quando chegar em casa. Mesmo assim, ele parou em uma barraca de cachorro-quente. Eu pensei: ai meu Deus, quero chegar logo em casa. A minha vontade era de sair correndo. Não sei de quem eu estava com mais medo. Do meu pai quando eu chegasse em casa ou do Hugo. Apesar dele não ter avançado nas suas investidas, percebi que havia um casal ali na barraca e que a mulher ficou me olhando. Logo em seguida, ela entrou no carro e saiu. Eu mal consegui engolir o cachorro-quente, de tão preocupada que eu estava. Já passava das 23h30 e falei pro Hugo: obrigada pelo lanche, mas agora eu preciso ir. Está bem. Ele pagou o lanche, entramos no carro e de repente o carro parou. Hugo tentava ligar o carro e não funcionava. Ele falou: meu Deus, que pesadelo. Calma, não sei como isso ocorreu. Sou muito organizado. O carro não andava e a neblina cada vez mais forte. Não dava para enxergar. Percebi que Hugo ficou preocupado e disse: me desculpe, quis te dar uma carona e só te atrasei. As horas iam passando. Observei que atrás do nosso carro parou outro carro. Hugo ia descer para pedir ajuda. Ele saiu, entrou rapidamente e disse: um contratempo, espere aqui, vou resolver. Ele saiu do carro e eu fiquei pensando: que noite! Tudo acontece e eu não consigo chegar em casa. Deveria ter esperado o ônibus. Por que aceitei essa carona? Olhei para trás. Os vidros do carro não deixavam eu ver nada. Tão forte era o nevoeiro. Pensei: vou descer do carro e ir a pé. Tudo está muito estranho. Quando eu ia descer do carro, ouvi uma discussão. E o Hugo falou: não faça isso. Um estrondo. Um barulho muito forte, como se algo estivesse esmagando o carro. Bati com a cabeça, senti uma dor e desci do carro, mas não consegui ver onde o Hugo estava. Pensei: quer saber? Eu vou a pé. Andei muito e cheguei em casa. Todos já tinham saído para o trabalho. Vou deitar um pouco, logo levanto. Só quero esquecer tudo isso amanhã. Se o Hugo vier falar comigo, vai ouvir umas boas. Descansei. Me preparei para ir vender água no farol. Eu sabia tão bem o caminho do trabalho, só que naquele dia algo estava diferente. Parei na esquina onde costumava vender e fiquei por ali até avistar o Hugo. Ele parou do meu lado e não me olhou. O que será que aconteceu? Ele estacionou o carro próximo a uma farmácia e num impulso eu fui até lá. Queria entender. Um dia ele quer me namorar, no outro nem me olha. Eu estava estranhando. Nunca me importei com nenhum homem. Ele comprou medicação e saiu. Passou por mim e não me olhou. Que desaforo! Ele não estava com o mesmo carro. Então, decidi que mais tarde passaria naquela borracharia para saber um pouco mais sobre o Hugo. O local estava movimentado. Me sentei em um pneu e esperei. Percebi que 2 homens se aproximaram e um disse para o outro: essa é nova por aqui. Eu escutei eles falando e pensei:
Hugo, onde você está? Aquele homem se aproximou e falou: Você está esperando o Hugo? Ele não vai vir hoje. Como você sabe? Eu sei de muitas coisas. Se você quiser, posso te levar até ele. Não vou pegar carona com vocês. Ele sorriu e me respondeu: Não estamos de carro, vamos a pé. Eu aceitei. Queria mesmo ver Hugo. Sentia falta dos elogios dele e fui com aqueles dois homens desconhecidos. A casa do Hugo era linda, um jardim enorme. Perguntei: Como vamos entrar? Um deles falou: Otávio, eu não vou entrar. Por quê? Tá com medo? Vou embora. E saiu. Ficou só nós dois. Eu estava com a ideia fixa de ver o Hugo. Muitas coisas acontecendo comigo e eu não percebia. Entramos e Hugo estava em uma bela sala, bebia uísque e uma mulher elegante falava com ele. De repente, ele falou para ela: Você não tinha o direito de me seguir naquela noite. Ainda somos casados. Não somos há muito tempo. Só vivemos na mesma casa. Você não aceita o divórcio? Tudo o que você tem, eu te ajudei a construir. Não é justo que agora você queira dividir. Eu tenho mais direitos. Com certeza ia dar dinheiro para aquela mendiga que vendia água. Ninguém vai sentir falta dela. Hugo falou: Você é louca. Destruiu o meu carro e matou a moça. Eu nunca tive nada com ela, apenas gostava da simplicidade, da beleza e do esforço de passar um dia inteiro vendendo água. Chega, Hugo. Ninguém vai descobrir. Mandei jogar o corpo em um matagal e o carro foi destruído. Quando eu ouvi isso, olhei para Otávio. Se eu estou morta, ele também está? Eu perguntei. Quem é você? O que quer comigo? Quero paz. Mas enquanto não encontrar o culpado da minha morte, não vou sossegar. Como você morreu? Eu estava em um estádio de futebol e houve uma confusão. Eu sei que eu morri. Tento entender como pode um morto estar vivo. Eu me aproximei de Hugo e conseguia ouvir os pensamentos dele. Ele pensava: Meu Deus, eu nunca quis o mal daquela moça, mas eu sou cúmplice da sua morte. Sei onde o corpo dela está. Eu ajudei a escondê-lo. Estou perturbado. Eu fui ficando na casa do Hugo e Otávio me disse: Vamos embora daqui. Do jeito que ele está arrependido, logo logo vão vir buscar você. Mas buscar quem? Você não sabe que existe uma cidade onde nós deveríamos voltar quando morremos? Eu sempre fui honesta. Não é justo morrer. Eu queria estudar, ser alguém na vida. Quanto tempo faz que você morreu? Sei lá, o tempo não passa, não encontro o caminho de casa. Já tentei tantas vezes. Se você vai ficar aí, eu estou indo. Otávio sumiu e eu fiquei na casa. Era uma noite. Em uma noite, a filha do Hugo falou: Papai, tem uma moça no meu quarto. Estou com medo. Posso dormir com você? Claro, filha. Papai te protege. Papai, por que ela está aqui em casa? Não sei. Mas se você orar para Jesus, ele vem buscar ela. Tá bom, papai. Aquela criança orou. Querido Jesus, eu vi uma moça no meu quarto.
Ela estava pensando em muitas coisas e minha mente ficou barulhenta. Fiquei com medo. Jesus, envie anjos para levar essa moça para o céu. A voz daquela menininha tão doce, tão verdadeira, pronunciou essas palavras e em instantes uma luz se posou no quarto. Um homem iluminado tocou na cabeça da menina e ela adormeceu. Ele veio falar comigo e me chamou pelo nome. Maria Inês, eu vim te buscar. Você está muito confusa. Quem é você? Eu sou Jardeu, mensageiro de Jesus. Ele me enviou para ajudá-la. Eu preciso de explicações. O que você precisa saber? Como eu morri? Por que essa mulher me matou? Ele me respondeu. Na verdade, minha querida, a sua morte foi natural. O que você lembra ocorreu em outra vida. Você está confusa. Mas eu ouvi aquela mulher confessar o crime. Não estou louca. Como posso ter morrido naturalmente se eu só tenho 25 anos? Não é certo isso. Como você vai me explicar tudo isso? Para tudo existe uma explicação. Tudo o que vivemos em uma vida terrena fica registrado no espírito. Quando o corpo físico morre, as lembranças de outras existências vêm à tona. E se você não aceitar a minha ajuda, virão outras lembranças que vão te deixar ainda mais confusa. Nesta vida, você foi uma boa moça. Muitos espíritos vagam pela terra em total desequilíbrio mental. Para reorganizar a sua mente, você precisa ir para um lar espiritual. Lá, você receberá toda a ajuda de que precisa. Eu quero saber por que sofri nesta vida. Para sobreviver, eu vendia água. Então, aquele mensageiro de Jesus explicou. Que bom que nesta vida você foi honesta. Ajudou a criar os seus irmãos. Foi respeitosa com os seus pais. Você conseguiu alcançar o seu objetivo. Reencarnou em condições difíceis para aprendizados. E quem é o Hugo? Quem é essa criança que orou para você vir até aqui? Onde está a minha família? Eu não saio daqui enquanto não entender tudo. As lembranças que você teve é a causa da morte da esposa do Hugo. Como assim? Foi ela quem me matou nessa vida. Maria Inês, você está tão confusa, mesmo que eu te explique agora, não vai entender. Venha comigo e terá resposta. Não? Quero ver a minha família? Em segundos eu estava na minha casa. Vi um porta-retrato e a data da minha morte, os meus pais idosos, meus irmãos já casados. Não é possível que eu tenha morrido há mais de 25 anos. Isso é impossível. O mentor me explicou. Quando deixamos o corpo físico, o tempo é diferente. Principalmente para quem não aceita ajuda. Como que eu morri? Você tinha um problema cardíaco, mas para a espiritualidade cumpriu o seu tempo na Terra, sendo que você escolheu viver esse tempo. Por que você demorou tanto para vir me ajudar? Você recebeu muitos convites para seguir conosco, mas não aceitou. Por que eu não aceitei? Porque você queria estar perto do Hugo. Mas eu pensei que ele era o culpado da minha morte. Não diretamente. Ele tinha bons sentimentos por você.
Mas no dia em que vocês foram comer um cachorro quente, tinha alguém vigiando vocês, que tirou a gasolina do carro e vocês ficaram na estrada. Quando Hugo saiu do carro para falar com a esposa, ela aceitou as desculpas dele e foi embora. Você faleceu dormindo. Nossa, que confusão é essa? Quando um desencarnado não aceita ajuda, tudo se torna confuso na mente. A única forma de você se equilibrar é voltando para o lar espiritual. Ou você vai ficar mais confusa até chegar na loucura. Existem milhares de espíritos assim vagando por todo o planeta Terra. E a criança que orou por mim? Na verdade, eu me materializei para te ajudar. Deixe Hugo em paz. Não culpe ele pela sua confusão mental. Nós, mentores, muitas vezes precisamos ser criativos para ajudar. Depois de dias e dias com o mentor, ele me explicou tudo e eu ainda o questionei. Por que eu nasci pobre? O sofrimento nos torna melhores. Na vida passada, você era muito rica, porém, não evoluiu em nada. Os 12 irmãos eram todos os seus empregados. Faziam tudo o que você queria, até cometiam crimes por suas ordens. Mas e o Hugo? Quem era ele? Hugo foi uma vítima. Antes que você tornasse a vida dele pior, era necessário que você voltasse. Você tinha um romance com o Hugo e tantos outros, mas era dele que você gostava e queria ver a esposa dele longe. Por essa razão, você a eliminou. E a casa do Hugo? Eu estava lá. Essa casa que você pensou ser real era uma lembrança de outra vida. Nas cidades espirituais, existem desencarnados que levam anos e anos para organizar os pensamentos e precisam de muita terapia e passes magnéticos. Muitos reencarnam sem conseguir o equilíbrio, e a saúde mental é o resultado da vida que se levou. Quem não cuida da mente corre o risco de viver essa confusão após o desencarne. Você se juntou a espíritos tão desequilibrados quanto você. Depois de tantas explicações, eu aceitei ajuda e fui para a colônia Rosa Branca. Foi um longo tratamento para reorganizar a minha mente. Quando penso na paciência dos mentores e na misericórdia de Jesus, vejo que eu preciso aprender muito, ter domínio sobre a minha mente. A mente é tão poderosa, tanto para te elevar quando equilibrada, quanto para te enlouquecer quando em desequilíbrio. A saúde mental deve ser cuidada sempre, seja no plano terreno ou no espiritual. Mas a forma como aceitamos os desafios da vida é o que faz a mente ser saudável. Então aqui a gente aprendeu tantas lições, ela mostrando a Maria Inês que ela resgatou todo o mal que ela causou para outras pessoas em vidas passadas, inclusive reencarnando de forma precária financeiramente, para que ela pudesse evoluir, porque numa vida anterior ela foi rica, mas ela não evoluiu em nada moralmente. E como é crucial esse nosso equilíbrio mental e espiritual e o conhecimento espiritual para que a gente tenha uma vida encarnada aqui na Terra, equilibrada, para quando a gente fizer a passagem, para a gente não ter esse desequilíbrio mental como ela teve e ficar anos, décadas, até séculos vagando pela Terra, perdidos,
como ele falou que existem espíritos assim. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse ensinamento lindo e a gente se vê na próxima história, no próximo relato. Até. Um grande abraço.